Beleza, estou lá no meu exame neurológico, já avaliei se o meu paciente tem nível de consciência. Uma vez que ele tem nível de consciência, eu posso avaliar o conteúdo da sua consciência. Vou fazer a avaliação cabeça aos pés dos nervos cranianos. Vou avaliar os 12 pares de nervos cranianos, avaliando cada especificidade de cada um, sensibilidade, motricidade. Agora eu vou para o esqueleto apendicular no intuito de avaliar a função motora desse indivíduo. Não só a força, mas também o tônus muscular. Depois vou seguir no restante do meu exame físico em neurologia. Tranquilo. O que é que a gente precisa ter noção para avaliar a motricidade como um todo? Alguns conceitos basicão de neuroanatomia. Principalmente a gente vai avaliar o trato córtico-espinal. Ora, é aquele trato que vai pegar aquelas informações geradas na área motora do córtex cerebral e ele vai levar a informação na forma de impulso nervoso por meio do primeiro neurônio motor até fazer uma sinapse na medula, no corno anterior da medula espinal, para se comunicar com o segundo neurônio motor, que é o neurônio motor periférico. Esse segundo neurônio motor vai até a placa, a junção neuromuscular, e vai despolarizar o músculo, e por sua vez o músculo vai se contrair. Tranquilo. Então o foco é o trato córtico-espinal. Aí daí é que vai vir o termo que algumas pessoas usam de o trato piramidal e o extrapiramidal. A gente vai conhecer esses termos e vai saber como é que funciona. Lembrar que o trato córtico-espinal ele tem suas fibras do trato lateral e o trato anterior. Essas fibras elas têm um cruzamento, seja na decussação das pirâmides, ou seja, lá no corno anterior, ao nível da saída do segundo neurônio. Essas fibras vão dar característica importante, que a motricidade ela é contralateral à lesão, por exemplo, em sistema nervoso central. Então, o córtex esquerdo vai controlar a motricidade do lado direito, do dimídio direito do corpo. Conceito fundamental para a gente poder topografar aquele paciente que é admitido no pronto-socorro com um déficit neurológico agudo, fraqueza no hemicorpo esquerdo. Eu sei que, se tratando de uma síndrome do primeiro neurônio motor, provavelmente é um AVC do lado direito do cérebro. Tranquilo, conceito fundamental para a gente poder dar seguimento. E o trato córtico-espinal, a função dele é a função motora somática, a musculatura somática. Tranquilo. Primeiro neurônio motor e o segundo neurônio motor vão ser a chave da nossa abordagem inicial do paciente em neurologia, porque a gente vai ter que classificar, diferenciar as síndromes. Ora, o paciente com déficit neurológico, vamos supor, ele possa ter 250 hipóteses diagnósticas para justificar o seu déficit. E eu tenho que começar a triar para saber qual caminho eu vou no meu raciocínio diagnóstico. O primeiro passo em neurologia, que é um exame muito complexo e muito grande, detalhado, é eu tentar fazer uma abordagem sindrômica. E esse é o primeiro passo. Se trata de uma síndrome, de um conjunto de sinais e sintomas relacionado ao acometimento do primeiro neurônio motor ou do segundo neurônio motor? É a minha primeira pergunta que eu devo fazer diante de um paciente com uma queixa neurológica, principalmente de motricidade. A gente vai ver o que são esses neurônios motor. Mas fica aí que é o primeiro e o segundo neurônio motor, o neurônio motor superior ou inferior. Beleza. O que é esse neurônio motor? Ora, observe aqui nesse esquema do Ângelo Machado, em que na região do córtex cerebral, no giro pré-central, eu tenho a disposição do homúnculo de Penfield. Já já a gente vai revisar o que é isso. Por exemplo, a região de motricidade da mão, essa região superior aqui do giro frontal superior, tem o disparo do impulso nervoso, que por meio do primeiro neurônio motor, que faz parte do trato córtico-espinal, vai passar pelas coroa radiata, pela cápsula interna, no tronco encefálico, algumas fibras vão cruzar para o lado contralateral.
Quando chegar no corno anterior da medula, esse neurônio motor ele vai fazer uma sinapse com o segundo neurônio motor, que é o neurônio motor do sistema nervoso periférico. Observe aqui, portanto, que o trato córtico espinal anterior, ele cruza ao nível do neurônio motor periférico, enquanto que o lateral, ele faz o cruzamento aqui na região do bulbo, na região da decussação das pirâmides. Tranquilo. Observe aqui também a mesma representação, onde eu tenho o córtex pré-frontal, o giro pré-central. Vai ter a área de iniciação do estímulo, que vai descer pelo primeiro neurônio motor. Algumas fibras vão cruzar na decussação das pirâmides, outra no corno anterior da medula. Beleza, a gente estava vendo os pares cranianos. Lembra do sétimo nervo craniano? Observe, o nervo facial ele é responsável pela motricidade da face, da expressão, a mímica facial. Observe aqui no homúnculo de Penfield onde é essa região do córtex responsável pelo disparo dessa motricidade. Observe aqui que o primeiro neurônio motor ele vem, passa pela coroa radiada, cápsula interna, ele vai fazer o cruzamento e ele vem aqui para o núcleo do nervo facial. Toda essa região do primeiro neurônio motor é o que a gente chama de região do nervo facial supranuclear, acima do núcleo. Uma lesão em qualquer uma dessa área vai caracterizar a síndrome do primeiro neurônio motor. E essa síndrome do neurônio motor é o que a gente chamou lá de paralisia facial central. É qualquer lesão supranuclear que cause uma disfunção do nervo facial. Beleza. Aí daqui do mesencéfalo é que vai sair o segundo neurônio motor. Que a disfunção do segundo neurônio motor, se tratando do nervo facial, é o que a gente vai chamar de um padrão de acometimento de paralisia facial periférica. Estou só te correlacionando o que a gente já aprendeu no nervo facial e agora a gente está vendo no nervo que a gente vai ser responsável pela motricidade. Tranquilo, só conceitos básicos. Observe, quando a gente fala de trato piramidal, de motricidade, a gente vai estar querendo falar principalmente do trato córtico-espinal, aquela via de impulso nervoso que é transmitida pelo neurônio desde o córtex cerebral até a musculatura periférica. Então, o primeiro neurônio motor é esse que sai do córtex cerebral e vai fazer uma sinapse no corno anterior da medula para gerar o segundo neurônio motor, que vai fazer parte da junção neuromuscular e vai ser responsável pela motricidade. Beleza. E a gente vai aprender que lesões no trato piramidal são aquelas lesões que afetam o trato córtico-espinal. Alguns estudos já deixaram claro que uma lesão por si só, isolada no trato córtico-espinal, não é capaz de dar uma plegia, uma paralisia completa. É óbvio, existem vários tratos corticais cerebrais que vão estar influenciando o movimento. Não é apenas um trato. Então a gente vai fazer uma divisão aqui importante. O trato, quando a gente fala de lesão piramidal, um termo basicamente só didático, a gente fala de uma lesão no trato córtico-espinal. Sabendo que no AVC, por exemplo, não é só o trato córtico-espinal que está cometido, e sim outros tratos, como o retículo espinal, o rubro espinal, que vão também modular a movimentação somática. Mas se tratando didaticamente da divisão, trato piramidal é aquele que faz relação ao trato córtico-espinal, que passa pelas pirâmides, e um acometimento extrapiramidal é aquele mais relacionado às fibras que vão modular a movimentação. Por exemplo, aqui aquelas que estão relacionadas aos núcleos da base, o estriado, o pálido, o núcleo, a substância negra, o núcleo subtalâmico com o tálamo. Só para fazer essa distinção. Tranquilo, o homúnculo de Penfield você já conhece. O giro pós-central, que é a área somestésica primária, é aquela que faz a sensibilidade. Então, o paciente que ele perdeu a sensibilidade da face, se eu estou se tratando de uma lesão central, essa lesão pode ser aqui nessa região do córtex cerebral.
Da mesma forma, a área motor, o giro pré-central, tem essa disposição de fibras. E a gente vai ver lá no final que o paciente pode se apresentar com uma fraqueza. Essa fraqueza pode ser hemiplegia, no qual ele tem força grau zero em membros superiores e inferiores, ou pode ser uma paresia com predomínio. Um predomínio brachiofacial, tranquilo. Bráquio facial. Qual é a área de acometimento possível para o indivíduo se apresentar com déficit neurológico com uma hemiparesia de predomínio brachiofacial? É toda essa região lateral do córtex. Já outros indivíduos vão se apresentar com hemiparesia crural. A gente se refere a uma diminuição de força nos membros inferiores. É mais relacionado a essa região medial do córtex cerebral. Aí você vai notar também que são irrigações, sistema arterial de irrigação diferente. Essa região medial do cérebro é de artéria cerebral anterior. Essa região lateral, artéria cerebral média. Então, o paciente que se apresenta com uma paralisia, uma hemiparesia de predomínio brachiofacial, eu posso começar a inferir que possivelmente ele tem um evento vascular no território da cerebral média, que é o território justamente que irriga esse território. Beleza, conceito tranquilo para a gente entender o que são as síndromes do neurônio motor superior, o primeiro neurônio motor, e a síndrome do neurônio motor inferior, o segundo neurônio motor. Na avaliação do paciente, a gente tem que fazer essa abordagem e por meio de quais sinais, por meio de quais manobras que a gente vai fazer essa divisão? A gente vai ter que avaliar a força muscular, que a gente vai ver hoje, os reflexos, que a gente vai ver em outra aula, mas a gente vai ter uma noção hoje, o tônus e a massa muscular, que a gente vai aprender hoje, o sinal de Babinski, que se apresenta fasciculações. Diante do paciente com déficit neurológico agudo, para eu fazer a diferenciação em síndrome do primeiro neurônio motor, síndrome do segundo neurônio motor, eu sou obrigado a fazer essa pesquisa. Porque de 250 hipóteses, quando eu estratifico para a síndrome do neurônio motor superior, eu caio para 50 hipóteses. Quando eu me pergunto há quanto tempo esse paciente tem esse problema neurológico, se ele disser que é agudo, em vez de 50 hipóteses, eu caio para 10. Aí eu posso pedir um exame de neuroimagem e posso dar o diagnóstico ou cair para 2 ou 3 hipóteses no máximo. Esse é o raciocínio clínico em neurologia. Num grande universo de hipóteses, eu vou utilizar-se do exame físico neurológico, tanto a anamnese quanto o exame físico, e vou reduzir a possibilidade de hipótese diagnóstica. Neurologia são muitas doenças peculiares. A gente tem como clínico geral, como estudante, de fazer aquele apunhado geral e traçar aquelas principais hipóteses diagnósticas. Tranquilo? E cuidado mais uma vez com o termo piramidal. A gente vai se referir aqui a lesões do trato córtico-espinal, mas, entretanto, todavia, não é apenas a lesão desse trato. A gente sabe que vários outros sistemas estão juntos também nas lesões do primeiro neurônio motor. Mas a gente vai usar esse termo de piramidal e extrapiramidal didaticamente para diferenciar se pegou o trato córtico-espinal ou se pegou mais aquela região de núcleos da base. Beleza. Fundamental ter essa noção para a gente poder avaliar a função motora do indivíduo. E o que é que a gente vai avaliar? A gente vai avaliar a massa muscular, o tônus e a força. Observe que eu estou te dando aqui todos os detalhes. Por exemplo, lá no terceiro neurônio do par craniano, no nervo oculomotor, você vai avaliar a motricidade ocular extrínseca e o esfíncter da pupila. Sempre é bom a gente aprender fazendo essas subdivisões. Na função motora do indivíduo, eu vou avaliar a massa muscular, o tônus e a força. 3 partes da função motora que vão me ajudar a diferenciar o que é síndrome do primeiro neurônio motor, síndrome do segundo neurônio motor. Tranquilo. Então, eu vou avaliar a motricidade espontânea, o paciente se mexendo no leito. Eu vou fazer a inspeção, palpação da musculatura dele e a movimentação passiva dos membros. A motricidade espontânea é aquela ativa que o indivíduo faz por si só. E a movimentação passiva, eu vou pegar o braço dele, vou fazer flexão e extensão. Por meio da palpação, eu vou sentir o quanto aquele músculo está contraído.
Quanto é a resistência que eu estou tendo de fazer naquele membro. Isso aí é o que vai me dar uma noção de o que é um tônus. Não adianta só eu querer te expressar o que é tônus por uma frase. Você tem que pegar o braço de alguém, seu colega, você tem que tentar, deixa mole. Aí você vai fazer flexão e extensão e você vai perceber que existe uma resistência. Por mais que ele deixe o braço solto, existe um tônus basal do paciente. E é a partir desse basal que a gente conhece examinando as pessoas sem patologias neurológicas, é que a gente vai poder ter uma noção do que é uma hipertonia e do que é uma hipotonia. Então a gente tem que fazer esses testes, a gente tem que treinar, porque isso é uma questão de sensação, não é apenas uma descrição objetiva. E a gente vai avaliar também provas deficitárias. Beleza, vamos ver. A massa muscular, o primeiro ponto da função motora. Por meio da inspeção, eu vou avaliar o grau de trofismo. Você sabe que você vai para a academia para criar uma hipertrofia. E você sabe que alguns pacientes acamados têm uma hipotrofia. Então, a redução da massa muscular, a hipo ou atrofia, ela geralmente é uma característica da síndrome do neurônio motor inferior. Por quê? Porque nem o arco reflexo o paciente consegue executar para manter o mínimo de trofia daquela musculatura. Quando a gente fala em lesão do neurônio motor inferior, a gente pode estar localizando a lesão em dois cantos. Ou no corno anterior da medula, na síndrome de Guillain-Barré, onde ele tem uma radiculopolineuropatia. São os nervos periféricos que estão sendo agredidos, a bainha do nervo periférico. Se eu ver uma hipotrofia, uma atrofia, eu acendo essa luz para doenças como essas. Por meio da palpação, eu vou avaliar como é que está a palpação desse músculo. Palpe aí o seu bíceps, você vai ver a consistência. O músculo endurecido, mesmo que não esteja sendo ativo, pode sugerir, por exemplo, uma inflamação, uma miosite. E sempre avaliar também assimetrias, para saber se é um acometimento bilateral ou unilateral. A avaliação do tônus é a resistência do músculo a um movimento passivo em uma articulação. Deixa o membro solto, eu pego esse membro, eu vou fazer a flexão dele passiva, sem a participação do paciente, e eu vou sentir que existe uma resistência própria. Quando é que existe diferença? Quando ele está anormalmente reduzido, que a gente fala de hipotonia, ou propriamente de flacidez, onde ele está flácido, mole. E quais são essas situações? Na própria doença do músculo, ele se torna hipotônico. Na lesão do neurônio motor inferior, na síndrome de Guillain-Barré, por exemplo, e nas doenças do cerebelo, que o cerebelo ele também ajuda a fazer essa regulação do tônus. Se o cerebelo está doente, ele não faz a regulação. Hipotonia. Quando é que eu posso ter o tônus anormalmente aumentado? Muita confusão nessa hora. Preste atenção, muita gente se confunde. O tônus ele possa ter diminuído, hipotonia ou atonia, e ele pode estar aumentado. Quando ele está aumentado, é uma hipertonia. O tônus aumentado, aquela resistência maior, até às vezes dando um grau de dificuldade para o examinador fazer o movimento passivo, caracteriza a hipertonia. E eu tenho dois tipos de hipertonia. Eu tenho a rigidez e eu tenho a espasticidade. Ambos são hipertonia, mas só que com algumas características importantes que a gente às vezes vai ter dificuldade para diferenciar. A rigidez é a relação do tônus aumentado que é constante durante todo o movimento. Ora, eu vou fazer a flexão passiva e eu percebo que em toda a amplitude do movimento, aquele tônus está aumentado. Isso é a rigidez. Já na espasticidade, o tônus vai depender da direção e do movimento que eu faço a movimentação do membro. Por isso que é variável. Vamos ver o porquê disso. Ora, nas doenças do núcleo da base, os núcleos da base, aquele trato extrapiramidal, os núcleos da base, vamos dizer que de certa forma, eles refinam o movimento. Então, para eu pegar, por exemplo, uma caneta, eu vou fazer a extensão do braço, mas os núcleos da base vai dizer, tá muito, tá pouco. É como se fosse isso, a regulação do movimento fino. Se eu tenho uma lesão do núcleo da base, eu não tenho essa regulação. Então, durante todo esse movimento, eu não tenho quem deixe o movimento fino. Isso é que caracteriza uma lesão extrapiramidal. Um grau de hipertonia
constante, caracterizando a rigidez. Já, por exemplo, na espasticidade, em que é o próprio neurônio córtico espinal que está lesado, às vezes eu vou conseguir com que o núcleo da base gere um pouco de regulação, então o movimento vai mais fácil. Às vezes ele trava, e isso é o que vai dar o grau de espasticidade. Outra característica importante para diferenciar é que na espasticidade, o tônus do antagonista ele é maior do que o do agonista. Deixa eu deixar mais claro. Quando eu pego o braço do indivíduo, eu vou fazer a flexão do braço, o músculo agonista, que é o que ajuda no movimento, é o bíceps. E o antagonista é o tríceps. Na espasticidade, como vai depender da variação de movimento, quando eu faço a flexão, o tônus do tríceps vai ser maior e ele vai impedir com que eu faça a flexão. O tríceps ele faz a extensão, ele abre o braço. O bíceps faz a flexão, ele fecha o braço. Se eu fazer a movimentação passiva no intuito de fechar o braço, o bíceps é o agonista e o tríceps o antagonista. Mas no caso da espasticidade, eu vou ter uma pressão, uma maior resistência do antagonista. Por isso que vai ser difícil fazer o movimento. Por isso que vai estar hipertônico, de forma que, se eu fazer um movimento rápido, ele trava mais rápido. E é isso que lá na frente a gente vai chamar de sinal do canivete, porque ele vai travando. O músculo antagonista, às vezes, coloca uma maior resistência para o músculo agonista. Já na rigidez, onde eu não tenho o núcleo da base interferindo nessa regulação do movimento, eu vou ter que o grupo do antagonista é semelhante ao agonista. Ou seja, vai ser aquele sinal da roda denteada. Cada vez ele vai tentando liberar aos poucos a musculatura e não consegue. Isso é o que a gente caracteriza também de uma rigidez plástica. Já na espasticidade é a paralisia espástica. Então, só para deixar claro, a espasticidade, dependendo do movimento e da direção, o músculo antagonista vai impedir o movimento. Então, é o sinal do canivete. Vai impedir o movimento, depois solta e o músculo vai. Já na rigidez, em que o antagonista faz a mesma força do agonista, eu vou ter, durante todo o movimento, aquela dificuldade para fazer o movimento, que vai ser o sinal da roda denteada. A gente vai detalhar um pouco mais. E quando a gente fala de espasticidade, eu tenho certeza que você já viu aquele paciente que sofreu um AVC e ele tem essa posição aqui. O que é isso? Para eu ter essa posição, o meu bíceps está fazendo força e o meu tríceps está relaxado. Então eu tenho um grupo muscular com uma hipertonia maior do que o outro. Ou seja, eu estou falando justamente da espasticidade. E é isso que você vê nesse paciente que sofre de uma síndrome do neurônio motor superior, por exemplo, de um acidente vascular cerebral. Esse paciente ele tem um bíceps hipertônico e ele tem a musculatura da perna, medial da perna hipertônica. Por isso que ele tem uma marcha que você conhece como a marcha hemiplégica, a marcha ceifante. A todo momento, o grupo antagonista ele está fazendo uma força maior, por isso que ele assume uma posição característica, que é a posição de Wernicke-Mann, consequência de uma síndrome do primeiro neurônio motor, muito às vezes causada por AVC, em que causa uma espasticidade, uma paralisia espástica. E é dessa forma, por causa dessa musculatura da porção medial da perna, que ele vai ter essa dificuldade, essa marcha hemiplégica, essa marcha ceifante. Só para exemplificar, esse vídeo aqui, onde ele vai simular a posição de Wernicke pela espasticidade, pelo aumento do tônus do antagonista em relação ao agonista. Ora, você percebe que a perna é rodada para dentro por causa de uma musculatura mais hipertônica do que a outra, e quando ele vai dar o passo, ele puxa a perna de outra forma. Mesma forma, primeiro neurônio motor, trato córtico espinal, trato piramidal, a musculatura do bíceps ela é hipertônica em relação à do tríceps, por isso que ele vai ter essa posição flexionada do braço, da mesma forma, o mesmo raciocínio para o membro inferior. E ele vai dar a característica dessa marcha hemiplégica, dessa
marcha ceifante. E é daí que vem a diferenciação desses sinais importantes. O sinal da roda denteada, presente na rigidez plástica, não tem o núcleo da base fazendo aquele movimento fino, muito comum, por exemplo, na doença de Parkinson. Você, do início do movimento até o final, você tem aquela resistência. Por quê? Porque o músculo antagonista está tão hipertônico como o agonista. Então, do início ao fim, você tem aquela dificuldade de movimento. Diferente do sinal do canivete, onde no início do movimento, dependendo da direção e velocidade, você tem a rigidez, mas depois o músculo agonista ele tem uma maior hipertonicidade em relação ao outro. Então você consegue fazer o movimento. É o canivete, ele duro, mas ele abre. Já a roda denteada, do início ao fim do movimento, é constante. Beleza. Em relação ao tônus, muito importante é isso. Só deixar claro que a gente está tentando diferenciar as síndromes. Neurônio motor, primeiro neurônio motor, segundo neurônio motor. Aí você vai ver, vai acompanhar no pronto-socorro o paciente que vai chegar com um AVC agudo. Ele acabou de ter um déficit, ele tem uma paralisia do hemicorpo direito. Se você fazer o movimento, naquela hora fazer a avaliação da função motora do tônus, ele vai ter uma hipotonia, mas ali é uma flacidez, é uma paralisia flácida momentânea. Ali, de acordo com a reprogramação neuronal, aquilo ali vai ficar hipertônico. Então, o paciente com AVC agudo, ele tem uma paralisia flácida, ele perde a força e o membro fica flácido, fica hipotônico. Mas, no passar dos dias, aquele membro, aquele músculo antagonista, ele vai fazer uma hipertonia em relação ao outro. Por isso que vai ficar hipertônico e com aquela posição característica que a gente acabou de ver. Tonicidade é isso. Força muscular. Eu vou avaliar, por meio da movimentação ativa, qual o grau de força que aquele paciente tem no membro, seja ele afetado ou não. E eu vou fazer uma graduação. Força grau 0, grau 1, grau 2, grau 3, grau 4 e grau 5. Sendo grau 0 em que não se percebe nem a contração muscular e a força grau 5 é capaz de vencer a maioria das resistências, se não é uma força normal. Qual é o limite aqui que a gente tem que ter essa noção? A força grau 3 é aquela força que ele consegue realizar o movimento contra a gravidade, então ele consegue levantar o braço, mas a mínima força, a mínima resistência que eu coloco, ele não consegue. Então, força grau 0, nem contração muscular tem. Força grau 3, ele levanta contra a gravidade, mas não levanta contra uma resistência. E a força grau 5 ele é capaz de vencer uma resistência. Às vezes a gente pode utilizar também, eu gosto de utilizar variações. Uma força grau 4+, ele vence até que uma certa resistência. Uma força grau 4 mínima, uma grau 4 menos. Ele vence a gravidade, ele vence um pouco de resistência, mas uma resistência muito pequena. Dessa forma a gente consegue detalhar melhor a força muscular. Outra tabelinha aqui também, por exemplo, força grau 5. A movimentação contra a resistência é máxima, sem sinais de fadiga, praticamente normal. Não só normal, às vezes ele pode ter um certo grau de fraqueza, mas muito próximo da normal. Então eu posso utilizar uma força grau 4+, ou até uma grau 5, sem perder a descrição, o detalhe do exame físico. Vou solicitar que o paciente, por exemplo, aperte a mão e eu vou avaliar aqui bilateralmente como é que está a força muscular de cada grupo muscular. Então eu tenho que fazer, por exemplo, aqui eu tenho que fazer a avaliação do bíceps e do tríceps, tenho que fazer a avaliação dos flexores do braço, dos extensores do braço, dos flexores dos dedos, do extensor do dedo, do polegar. Eu tenho que trabalhar ativamente cada grupo muscular para poder fazer a avaliação do membro como um todo. Então, por exemplo, aqui nos membros inferiores, a flexão do quadril, a extensão da perna, a extensão do pé, a flexão do pé, todo o grupo muscular de flexão e extensão, abdução, adução, eu tenho que fazer esse teste e eu tenho que graduar. Além disso, eu tenho as provas deficitárias. Quando a força muscular está prejudicada de forma discreta, eu posso pedir para o paciente fazer essas manobras. A manobra de Mingazini.
em que ele vai se manter durante 2 minutos, de forma com movimento ativo contra a gravidade. Se eu notar a queda de algum dos braços, essa é uma prova deficitária de força para um grau discreto de paresia. Lembrando que paresia é a diminuição da força muscular, plegia é força muscular grau zero. Hemiplegia, força zero no hemicorpo. Então eu faço a manobra deficitária tanto para os membros superiores quanto para os membros inferiores. E eu consigo detectar discreta redução de força. Beleza, só para exemplificar um caso clínico da prática aqui. O paciente que vem com déficit neurológico agudo, eu tenho que suspeitar de uma doença vascular aguda, seja ela um acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico. Interessante, a síndrome é a síndrome do neurônio motor superior, quando eu tenho as características do AVC. E o AVC por si só também é uma síndrome. Então observe, o paciente com hemiplegia à esquerda, eu tenho o diagnóstico sindrômico de acidente vascular cerebral. A tomografia vai ser normal ou alterada? Depende do tempo. Eu vou lhe mostrar aqui uma tomografia, só para orientar. Isso aqui é a parte direita do paciente. Ele está deitado com as pernas na minha direção. Então, isso aqui vai ser a parte do conduto auditivo direito. Isso aqui é a parte do conduto auditivo esquerdo. E assim eu faço a interpretação. Aqui tem o nariz, região anterior da cabeça. Aqui a gente tem o occipício, a região posterior. Então, observe aqui essa tomografia. Estou vendo aqui na região posterior os cerebelos. Aqui eu estou vendo o tronco cefálico, a artéria vertebral. Vou subindo essa imagem. Eu já vejo aqui o lobo temporal direito, o lobo temporal esquerdo. Vou ver aqui a região frontal. Eu tenho aqui o ventrículo lateral, o terceiro ventrículo, o corno posterior do ventrículo. Então, eu vou avaliar essa tomografia do início ao fim e vou ver que não tem nenhum sinal de acidente vascular cerebral, nem isquêmico, nem hemorrágico. Mas o paciente tem o déficit neurológico. O paciente tem o diagnóstico sindrômico de acidente vascular cerebral, que é um déficit neurológico focal agudo. Ora, eu posso liberar esse paciente para casa porque ele tem um exame de neuroimagem normal? Não posso, porque eu já dei o diagnóstico sindrômico. Eu tenho que continuar a investigação. O que é que eu faço? Após 48 horas, eu repito o exame de neuroimagem. A gente vai fazer a mesma leitura e a gente vai observar que aqui existe uma grande hipodensidade à direita. É claro, ele tem um déficit neurológico, uma hemiplegia à esquerda. Lembra que o trato córtico-espinal, ele cruza, ele é responsável pela motricidade contralateral do hemicorpo. Então a gente tem aqui um grande AVC de artéria cerebral média direita, acarretando um déficit neurológico à esquerda. O diagnóstico clínico ele é superior aos exames de imagem. Os exames de imagem são exames complementares. Não esqueça disso. Estou te dando aqui a base do raciocínio clínico nas doenças neurológicas. Ou seja, na abordagem do paciente com uma doença neurológica, um dos primeiros passos na abordagem sindrômica é a síndrome do neurônio motor superior ou é a síndrome do neurônio motor inferior? Quais são os pontos em que eu tenho que pesquisar? Força, reflexo, tônus, massa muscular, Babinski, a presença ou ausência de fasciculações. O que a gente já viu hoje? Força muscular, tônus e massa muscular. Só para a gente fazer essa diferenciação. Força muscular, no AVC, na síndrome do primeiro neurônio motor, ele vai ter uma redução de força ou uma falta de força completa. No neurônio motor inferior, da mesma forma. Reflexo, no neurônio motor superior, ele que faz o controle do arco reflexo. Só lembrando, o reflexo ele envolve a via aferente, a medula e a via eferente. O trato córtico-espinal ele faz um controle daquele reflexo. Digamos que uma inibição.
Se eu tenho uma lesão do trato córtico-espinal, eu não tenho a inibição. Como é que fica o reflexo? Exaltado, hiperreflexia. A gente vai ver mais detalhes em aula posterior. Já, se eu não tenho o arco reflexo, eu não tenho alguma estrutura da circuitaria periférica, eu vou ter hiporreflexo ou arreflexia. A gente viu que o tônus na síndrome neurônio motor superior, ele está aumentado na fase predominante, sendo que no AVC ele pode ter uma paralisia flácida momentânea, mas ele desenvolve ao longo do tempo a hipertonia. Já na síndrome neurônio motor inferior, hipotonia ou atonia é que caracteriza essa síndrome. A massa muscular pode ser preservada na síndrome neurônio motor de forma tardia, mas de forma ao contrário, na síndrome neurônio motor, pela falta de musculatura até do reflexo, ele está hipotrófico ou até atrófico. Sinal de Babinski que a gente vai ver que é um reflexo de neurônio motor superior. Se ele estiver presente, é um indicativo patológico no adulto, então fala a favor da síndrome do primeiro neurônio motor. Já na síndrome do neurônio motor inferior, ele está ausente, como é de se esperar. E as fasciculações podem estar presentes na síndrome do neurônio motor inferior. Então a gente já começa o nosso raciocínio em neurologia, nas doenças neurológicas, fazendo a divisão dessas síndromes. Eu repito para ficar claro, para ficar com um entendimento mais factível, para a gente poder praticar realmente isso que é importante na abordagem do nosso paciente. Além disso, lembra do homúnculo de Penfield, lembra da diferença entre o território de irrigação da cerebral anterior e da cerebral média? Beleza. Agora, aquele paciente que se apresenta com uma paralisia, uma paresia de predomínio bráquio facial, ele pode ter um acometimento cortical pela cerebral média. Por exemplo, o paciente que ele tem uma paresia de predomínio crural, membros inferiores, ele pode ter um acometimento de artéria cerebral anterior. Beleza. Agora, se ele tem uma plegia completa do dimídio esquerdo, onde é que pode estar o acometimento? Responda. Ele pode estar tanto um AVC extenso de carótida, onde ele pega toda a região cortical, tanto da cerebral média quanto da cerebral anterior, a circulação anterior do polígono de Willis, a carótida interna, que é responsável pela circulação anterior, ou simplesmente ele possa ser um AVC pontual aqui, ó, na cápsula interna. Ou é um AVC extenso de carótida interna, que ele pega todo o córtex cerebral, ou é simplesmente um pouquinho de lesão, mas logo aonde? Logo aonde passa todos os feixes do trato córtico-espinal. Então ele mata tudo com a simples lesão. Isso ele vai dar uma plegia completa proporcional, face, membro superior e membro inferior. Isso é a importância da gente conseguir correlacionar diagnóstico sindrômico, diagnóstico topográfico e diagnóstico funcional. Assim a gente consegue elencar os diagnósticos etiológicos com mais facilidade, com mais proximidade de acertar o diagnóstico. Tranquilo? De avaliação da motricidade, esse é o basicão que a gente precisa saber para poder trabalhar, por exemplo, no pronto-socorro, para fazer uma abordagem adequada do paciente com uma doença, uma queixa neurológica. Lembra lá, síndrome do primeiro neurônio motor, síndrome do segundo neurônio motor. E assim a gente vai conseguir fazer raciocínio diagnóstico. Espero que tenha ficado claro. Deixe sua dúvida, seu comentário, seu feedback e até a próxima aula. Abraço.